E aconteceu nos dias antigos, logo após o dilúvio, quando as águas já haviam recuado, e a terra voltava a florescer sob a sombra do pacto de Deus com Noé. Mas o coração do homem, ainda manchado pela soberba de Adão e pela ruína de Caim, começou novamente a se erguer não em adoração, mas em altivez. Ali, decidiram parar. Fixaram-se, construíram casas, e em breve surgiu a ideia que mudaria o curso da humanidade. A Escritura o chama de poderoso caçador diante do Senhor, Gênesis 10, 9. Mas o termo diante pode ser lido também como em oposição ao Senhor. Não era um caçador de animais apenas, mas um caçador de almas. Um homem de domínio, de guerra e de conquista. O primeiro rei da terra pós-diluviana. Fundador de reinos. Fundador de torres. Fundador da desobediência organizada. Não uma ideia de arrependimento. Não um altar como o de Abel, mas uma rebelião arquitetada com tijolos queimados e betume fervente. O Altíssimo, que não habita em torres feitas por mãos humanas, inclinou-se para observar o que os filhos dos homens estavam fazendo. Do Oriente vinham povos errantes, descendentes dos filhos de Noé, e encontraram uma planície vasta, fértil e silenciosa chamada Sinon. No centro dessa conspiração estava Nimrod, neto de Cam, bisneto de Noé. Isaías 14 e 13. Temiam serem dispersos. Desejavam controle. Desejavam segurança. Mas o Senhor já havia dito: frutificai e enchei a terra. Era a reencarnação da serpente, agora com betume e cal. Era o paraíso reverso, onde o homem tentava voltar ao céu, por conta própria. Mas em Babel, a ordem divina foi trocada pelo delírio da centralização. A submissão foi substituída pela arrogância. A comunhão com Deus foi abandonada pelo culto à humanidade. Não para alcançar a Deus em humildade, mas para escapar dele. Não para buscar abrigo em sua aliança, mas para jamais depender de sua misericórdia. Façamo-nos um nome, disseram, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Queriam nome, queriam controle, queriam eternidade sem Deus. Foi ele quem liderou o povo a construir uma cidade e uma torre cujo cume tocasse os céus. Os homens, de mãos dadas, trabalharam como um só corpo, um zigurate de vanglória humana. A arquitetura da insurreição. Eram unânimes na língua, mas também unânimes no orgulho. O céu era o alvo, mas a soberba era o combustível. E ali, em Sinon, a argila foi moldada, os fornos acesos, a torre subia, e cada pedra colocada era uma afronta ao Criador, um altar invertido. Eles não temiam o Senhor. E Deus olhou, mas ele não viu apenas tijolos. Viu a repetição do Éden. Viu o retorno do veneno que corria nos ossos de Lúcifer. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. A Torre de Babel não era apenas uma construção, era um grito de independência. Mas ninguém sobe ao trono com barro nas mãos e orgulho no peito, e o julgamento viria. Eles erguiam a torre dia e noite, as mãos cobertas de argila, os olhos voltados ao firmamento, mas os corações enterrados no abismo da vaidade. O canto que ecoava em Sinon não era louvor, era vanglória. Não diziam santo, 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 mas repetiam: façamo-nos um nome. E enquanto o homem subia, Deus desceu, não porque ele precisasse, mas porque ele escolhe tornar sua justiça pessoal. Sabia que, deixado à própria inclinação, o barro se volta contra o oleiro. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vê, 6. Babel era o símbolo perfeito disso, a poeira tentando tocar o trono. Ele vê de perto o que os homens tentam esconder nas alturas. A Escritura sussurra com ironia divina: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11, 5. O que era progresso, torna-se pânico.
o ajuntamento de homens que trocam a palavra pela engenharia, o altar pelo tijolo, o espírito pela ambição. E quando a humanidade se une sem temor, ela cava o próprio abismo. Ele dispersou os homens por toda a terra exatamente como havia ordenado desde o início. Não foi apenas um ato punitivo, foi também um decreto soberano. A terra seria povoada, e o nome do Senhor não do homem é que seria exaltado. O Altíssimo, aquele que tudo vê, desce para ver a arrogância humana. Seus sonhos se desfazem entre idiomas que ele não entende mais. Pois quem se levanta contra o céu é derrubado por uma palavra. Fragmentos da construção ficam como um cadáver arquitetônico, um memorial da soberba. E o nome do lugar é chamado Babel, que significa confusão, porque ali Deus quebrou o idioma dos arrogantes. O Senhor observa, mas não se admira, pois conhecia o coração do homem desde o Éden. E Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Nem com terremotos, nem envia outro dilúvio. O juízo vem como sussurro, como mistério, como confusão. A sentença não é apenas contra uma torre, é contra a unidade pervertida, a união sem Deus. Mas Deus não destrói a torre com fogo. O mestre já não compreende o servo. A ordem se desfaz, os gritos se misturam, o caos se instala. O Senhor confunde a língua dos homens. E o que era unidade, torna-se ruído. O que era organização, vira desordem. Pedreiro já não entende o engenheiro. E então, a obra para. A torre, antes símbolo da glória humana, é abandonada. Mas mais do que línguas, o Senhor partiu os laços invisíveis da rebelião coletiva. E Nimrod, o caçador de impérios, o rei de Babel, a escritura cala. Seu nome desaparece nas sombras da torre caída. E Deus volta a se esconder, mas a terra nunca mais foi a mesma. O vento sopra entre as pedras esquecidas. A torre jaz inacabada. Seu topo, que jamais tocou os céus, agora aponta para o esquecimento. As colunas caídas sussurram memórias de um orgulho esmagado. E onde antes havia vozes em uníssono, resta apenas o eco da confusão. O vale de Sinon está vazio não por guerra, não por fome, mas porque o Senhor falou, e o som de sua voz desfez o império da linguagem humana. Os tijolos, antes empilhados como oferendas à vaidade, tornam-se tumbas mudas. Cada pedra é um epitáfio, cada rachadura, um testemunho. Um caçador, não apenas de feras, mas de domínios. Um rei que se julgava fundador de uma nova era. Mas diante de Deus, seus impérios ruíram como pó, porque Babel não caiu apenas como construção, mas como símbolo de uma humanidade sem temor. Tentou em impérios, mas o sopro de Deus segue pairando, e ninguém levanta o que ele rebaixa. Foi espiritual, a linguagem foi ferida e com ela, a comunhão. Ele não compartilha o trono, e onde a soberba, o céu desce com confusão. Porque Babel não foi só o começo dos povos, mas o princípio das divisões. Aquele que queria alcançar o céu não entendeu que o céu não se conquista, o céu é concedido. Usado por João em Apocalipse como imagem de uma cidade corrompida e cheia de demônios. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, 2. Mas eles queriam subir por mérito, por glória, por nome. Como Lúcifer, o anjo que disse: subirei acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13-14. Uma lembrança para as nações que esquecem quem governa os céus. Um espelho para toda geração que tenta conquistar Deus com tijolos ao invés de obediência. Nimrod foi o arquétipo desse anseio, e a confusão que Deus lançou não foi apenas de idioma. Desde Babel, o homem fala, mas não se entende. Debate, mas não concorda. Proclama paz, mas ergue espada. E por séculos, o nome de Babel ecoou como maldição. Foi lembrado por profetas.
evocado como símbolo da prostituição espiritual. O juízo de Deus, embora pontual, lançou raízes. O homem jamais conseguiu reconstruir Babel. Tentou em reinos, tentou em torres. E assim, Babel se tornou mais que um lugar, tornou-se um alerta, um farol de ruína para todo orgulho que se disfarça de progresso. A torre está caída, mas o juízo segue erguido, pois Deus não divide sua glória. As pedras da torre não falam, mas os ecos de Babel nunca cessaram. O que Deus dividiu ali não foi apenas a linguagem, foi o poder da unidade sem reverência. O juízo caiu sobre um povo que caminhava em uníssono, mas com os olhos voltados contra o céu. E quando Deus desceu, não foi para abençoar, mas para interromper. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Gênesis 11, 6. Não havia pecado na construção, mas na motivação. Eles não queriam apenas edificar, queriam resistir ao decreto de dispersão de Deus. A ordem era: espalhem-se pela terra. Mas Nimrod reuniu, cercou, centralizou, unificou sob sua própria coroa. E o coração do homem, já inclinado ao abismo desde o Éden, mais uma vez desafiava o trono eterno. A torre caiu, não pelas mãos do céu, mas pela incapacidade humana de entender o outro. Deus dividiu a voz, e a obra desfez-se sozinha, porque onde não há comunhão, não há construção duradoura. Deus desceu, não para destruir com fogo, não com praga, não com espada. Cada povo, língua e tribo carrega no sangue um fragmento daquela dispersão. Os continentes foram preenchidos com culturas que não se reconhecem. O orgulho de um único nome foi fragmentado em 1000 dialectos, 1000 disputas, 1000 bandeiras, mas com palavras desconectadas. Ele confundiu as línguas e com isso, quebrou a ambição comum. E assim, Babel tornou-se o ventre de todas as nações. O mundo nunca mais seria o mesmo. Já não se fazem tijolos com barro e betume, mas com códigos, telas e algoritmos. Ainda assim, o alicerce permanece o mesmo: façamo-nos um nome. E em Apocalipse, João não usa Roma como símbolo do império caído, ele usa Babilônia. Porque o espírito de Babel não morreu, ele apenas mudou de nome. E no coração do povo de Deus, Babel tornou-se o oposto de Sião. Sião, onde o Senhor habita. Babel, onde o homem se rebela. Sião, cidade da obediência. Babel, torre da arrogância. Por isso, os profetas gemiam quando viam a corrupção espiritual de Israel, e a chamavam de filha de Babilônia, onde há poder sem temor, ciência sem sabedoria, progresso sem santidade. Ali Babel renasce. A torre voltou a ser erguida nos corações dos homens modernos. Mas o Deus que desceu em Gênesis 11, voltará a descer, e da próxima vez, não confundirá idiomas, mas julgará as nações. A torre foi destruída, mas o espírito que a ergueu permaneceu vivo. Babel não morreu com os tijolos espalhados, ela se escondeu nas entranhas das nações, e foi crescendo, disfarçada de civilização, oculta entre impérios, alimentada por reis e governantes que jamais dobraram os joelhos. A Bíblia não esquece Babel. De Gênesis a Apocalipse, ela reaparece como um tumor antigo que nunca foi removido. Chamaram-na depois de Babilônia, a cidade das muitas vozes, a prostituta das nações, a mãe das abominações da terra. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Apocalipse 17, 5. A torre ressurgiu, não de barro, mas de sangue, não como construção, mas como sistema. A mulher montada na besta carrega cálices de ouro, mas dentro deles há vinho de devassidão, idolatria, vaidade e escárnio. Ela embriaga reis. Ela seduz multidões, ela vende almas,
ela persegue os santos. E mais uma vez, o céu observa. Mais uma vez, o trono se levanta. Mais uma vez, o Eterno desce não para confundir línguas, mas para quebrar reinos. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, 2. Ela que se julgava invencível, ela que dizia em seu coração: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais verei pranto. Será despedaçada em uma única hora. O juízo de Babel retorna, não com palavras trocadas, mas com fogo do céu, não com dispersão, mas com destruição, não com confusão de línguas, mas com silêncio absoluto dos condenados. O eco de Nimrod se cala, os reis choram, os mercadores lamentam, as nações tremem, porque todo sistema erguido sem temor de Deus será esmagado. Toda torre feita para exaltar o homem cairá. Toda cultura que exclui o santo será reduzida a pó. E então, quando Babel for consumida, o Cordeiro se levantará. Um novo povo surgirá não confuso, mas unificado pelo Espírito. Não pela língua dos homens, mas pela língua do céu. E a cidade santa, a nova Jerusalém, descerá. Não mais Babel, não mais Babilônia, mas Sião. A torre da rebelião foi julgada, e o reino do Eterno triunfará.